Olá, meus queridos, muito boa tarde. É uma satisfação estar aqui de volta com vocês, do grupo GEIC, Grupo Espírita de Estudos e Iluminação Crística, a convite de nosso irmão Celso Seara. Agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, trabalhando, contribuindo na difusão da Seara Espírita, do Espiritismo. E em nome de Adeildes, que é a coordenadora da noite, nós saudamos a todos os trabalhadores, todos os frequentadores, toda a assistência que nos acompanha agora, hoje, 2 de junho de 2021, nesta quarta-feira, começando agora às 16 horas esse trabalho, essa doutrinária, onde trazemos o tema Quando Voltar a Primavera. Então, pedimos à espiritualidade do mundo maior, a proteção de todos os espíritos protetores que fazem a mentoria desta casa, desse grupo espírita, que nos abençoe, que nos coloque em contato com os corações, que nos sintonize com as faixas de esclarecimentos mais sublimes, para que possamos dar o recado nessa exposição doutrinária em torno do divino Rabi, do divino Galileu Jesus. Então pedimos a bênção de Jesus, dos nossos protetores espirituais, guias espirituais, toda a espiritualidade de luz que cerca os trabalhos desta casa, para que possamos ter o melhor proveito possível neste fim de tarde em torno do Evangelho. Então, todos fiquem com o meu abraço, com a minha saudação, dizendo que é um prazer muito grande estar aqui de volta. Pois bem, na tradição, quando voltar a primavera, na tradição das comemorações natalícias do Natal, temos tido tradicionalmente a comemoração do Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, ele é verão alto no hemisfério sul, aqui do lado de baixo do nosso globo terrestre, onde estamos. Falamos da cidade de Salvador, então é verão alto aqui. Em contrapartida, no hemisfério norte, é inverno alto, é inverno pesado, né? Pois bem, nenhum nem outra estação teria sido a estação correta do nascimento do mergulho terrestre feito por Jesus quando nos visitou e pisou nesse solo de provas e expiações para nos mostrar a direção, o norte correto da nossa existência. Quando ele veio nos deixar seu divino evangelho, reeditando todas as diretrizes espirituais que até aquele momento estava sendo conduzida pelo povo hebreu. Então vejamos, não poderia ser inverno, sendo inverno no hemisfério norte, estando a Palestina no hemisfério norte, seria inverno alto. E nas escrituras sabemos que não é isso que é relatado em relação ao nascimento de Jesus. Poderia ser verão, no caso, mas é muito mais provável que a data do nascimento correta de Jesus teria sido no mês de abril, exatamente quando chega a estação da primavera no hemisfério norte. Não é o tema da noite falar o porquê que é o mês de dezembro, ficou convencionado a partir especialmente da influência da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sabemos que
essa tradição, ela não é original. Ela veio muito depois, aí por volta do ano 300, da passagem do ano 300 para o ano 400 depois de Cristo, quando a Igreja Católica passou a dar as mãos, digamos assim, com a política da época. Contudo, não deixa de ser uma data comemorativa, como toda data, mas a verdade é que Jesus teria nascido na cidade de Belém, na cidade do pão, né, que a tradução de Berlim seria a padaria, a casa do pão, e aí o pão da vida surge naquela Palestina, na cidade de Belém, como conhecemos nas Escrituras. E ali era primavera, ali vivia a primavera. É interessante também observar que Jesus veio num período muito tumultuado da política, um período muito bélico da história humana. Naquele momento, um pouco antes e um pouco depois do nascimento de Jesus, salpicavam-se conflitos, guerras dominadas por Roma, pelos antagonistas de Roma, mas não só por Roma, pelo Império Romano, em outras, no própria África, no próprio Oriente Médio, nas regiões mais ao norte, escandinavas, existiam muitas guerras. Mas estranhamente, no período que vai do governo do imperador Caio Otávio, o Augusto, que é do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e no comecinho do reinado de Tibério César, nesse comecinho, estranhamente, o planeta Terra, de forma geral, não se tem notícia de guerras, de conflitos. Quando chegou a primavera, quando Jesus desceu ao planeta Terra, quisera a espiritualidade que nada disso existisse entre os homens. Não pela vontade maior dos potentados da Terra, mas sim por vontade do alto, por vontade da espiritualidade do mundo maior. Então é interessante que, neste momento, o planeta Terra viveu um período longo de tranquilidade, de paz, tudo bem, sobre o domínio, sobre o tacão do Império Romano, mesmo assim um período de muita paz. Era a primavera espiritual que nos visitava. Era Jesus que nos visitava. Divaldo Pereira Franco tem um livro que traz exatamente este título, Quando Voltar a Primavera. Este é um livro que foi psicografado através do espírito de Amélia Rodrigues. Quando Voltar a Primavera é considerado uma joia literária trazida pelo espírito de Amélia Rodrigues, onde ela relata com muita beleza e no estilo próprio de Amélia Rodrigues as imagens construídas em suas páginas, de forma que possamos conhecer ainda mais a vida e a obra de Jesus e dos seus apóstolos, seus costumes, suas tradições. E Amélia Rodrigues, toda a literatura trazida por Amélia Rodrigues nos revela sempre novidades que não encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos que fazem a biografia de Jesus. Esta obra, ela, além da riqueza do conteúdo histórico, que reforçado e com informações inéditas, a autora espiritual, Amélia Rodrigues, faz transbordar a taça da beleza, da poesia e da força do Evangelho de Jesus. Segundo se relata a editora em relação a essa obra. É exatamente isso. Não vamos aqui falar especificamente desta obra,
mas convidamos a todos para que visitem este livro, essa obra literária, exatamente para refletir e aumentar o conhecimento em relação deste ponto de vista, tendo Jesus Cristo como a primavera de nossas almas, a primavera de nossas vidas. Vejam só, sabemos que os espíritos exilados, passando esse período de transição no planeta Terra, chamado a humanidade de superfície terrestre, nós vivemos ciclos. Estamos aqui, não condenados, mas convidados para esse educandário divino, para conhecer, viver ciclos, etapas, vidas sucessivas e solidárias, umas com as outras, no qual conhecemos mais simploriamente como reencarnação, vivendo o ciclo reencarnatório para que possamos ir nos despojando ainda do egoísmo primitivista que ainda carregamos conosco, digamos assim, para que limpemos todo o vidro que está em torno da candeia, que é a luz, a centelha divina, a chama divina que carregamos todos dentro de nós, a herança principal, a herança maior que o nosso Criador deixou conosco. Jesus vem exatamente para bater esse pó, essa poeira que está em torno do vidro que protege essa luz que carregamos conosco. Essa poeira, essa fuligem, essa fumaça, como queiram, que envolve esse vidro e que obstaculiza que a nossa luz brilhe, essa fuligem é colocada por nós mesmos. O nosso livre-arbítrio, ou a má compreensão do nosso livre-arbítrio, nos leva a criar todos esses obstáculos para que a nossa luz brilhe. Essa é uma ideia original de pensamento, porque todos nós estamos fadados ao progresso espiritual. Como conhecemos, Allan Kardec nos fala que o progresso espiritual ele é inevitável. Ele pode ser retardado por uns, acelerado por outros. Uns podem ter um pouco mais de pressa, outros nem tanto. Outros são mais recalcitrantes e ficam andando em redemoinho, né? Costuma-se dizer que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, não é isso? Então, muitos optam por esta linha reta. Segundo a parábola dos trabalhadores da vinha, são esses que Jesus chama de os trabalhadores da primeira hora. Aqueles trabalhadores que já lá no pé da cruz compreenderam sua mensagem e não ficaram dando zigue-zague, andando em círculos, corrupio, para chegar no ponto em que Jesus nos mostrou, o norte que Jesus nos mostrou. Ficamos nós como retardatários. Teve aqueles da primeira hora, da segunda hora, ou da terceira hora, e assim sucessivamente até chegar ao nosso momento, que nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que só vieram acordar para as realidades espirituais, tal qual ensinadas e mostradas por Jesus, agora, já no século XXI. Mas que bom que estamos aqui, que bom que alcançamos esta compreensão. Este é o propósito. Se Jesus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, eis-nos aqui, os últimos, os retardatários. Pois bem, a partir desta tomada de consciência, nós trazemos também ao nosso panorama espiritual a primavera tão esperada, a primavera de Jesus. Se nós vivemos os ciclos reencarnatórios, também nos ensina a lei da natureza, a lei natural, que
O planeta vive os seus ciclos, não é isso? Nós temos 4 estações do ano, né? Inverno, primavera, verão, outono. E entre essas 4 estações, nós temos a estação da primavera, que é a estação mais esperada, mais bonita, a mais alegre, a mais festiva, a que enche o planeta de perfume, aquele em que os corações ficam mais soltos, mais propensos ao amor, à boa vontade, à solidariedade. Então, quisesse a espiritualidade que Jesus pousasse neste planeta de provas e expiações, exatamente neste período. Mas a nossa compreensão a respeito da primavera, ela tem que se dilatar um pouco mais. Ela tem que ir mais adiante. Primeiro que todo o período que Jesus esteve conosco, segundo as Escrituras, em seus 33 anos de idade, os 33 anos que ele vem formar o seu ministério e nos revelar todas as boas novas que até hoje buscamos compreendê-las, assimilá-las, segui-las. Durante todo esse período é considerado o período da primavera. Vivíamos ali um período intenso, onde a humanidade já tinha vivido períodos tenebrosos, difíceis, e ali se encontravam novamente momentos muito difíceis. Mas, como dizem os historiadores, nesse período foi o período em que houve grande paz em toda a terra. Mesmo aqueles lugares, aqueles sítios onde normalmente existia um barril de pólvora pronto a explodir a qualquer momento, como a própria Palestina, Jerusalém, por exemplo, era um lugar onde muito propenso aos conflitos. Entre os judeus existiam os zelotes. Um destes zelotes, Simão, o zelote, o próprio Jesus o convidou e o trouxe para compor o seu colégio apostólico. Mas existiam muitos motins, e mesmo neste período, mesmo esses pequenos conflitos, eles foram atenuados, tranquilizados, balsamizados. Era isso, o perfume que Jesus trouxe ao planeta, em sua chegada, fez com que o planeta todo vivesse, durante todo aquele período, um período de primavera. Bom, e isso nos leva a imaginar o que será o retorno de Jesus, conforme suas promessas, nos finais dos tempos. O que será do planeta Terra quando voltar a primavera? O que será de nós, humanidade, quando voltar a primavera? Bom, então, para falar, quando a gente reflete sobre quando voltar a primavera, sabendo que essa primavera que estaria voltando seria Jesus, aí nós temos uma série de questões a serem analisadas que dão vazão a muita polêmica. E Espiritismo é lugar de esclarecimento, não de polêmica. Então, ouve-se falar em muitas escolas religiosas a volta de Jesus. E esse é um tema debatido, bastante debatido também aqui no universo espírita, né? Qual a compreensão que temos disso? O primeiro ponto que precisamos deixar bem claro é que Jesus nunca abandonou a órbita terrestre, nunca deixou de estar conosco na Terra. E Jesus esteve em momentos, existem registros, melhor dizendo, que Jesus esteve conosco em momentos muito importantes da nossa existência. Além, depois da sua morte, crucificação e ressurreição, nós temos o relato do Pentecostes,
né, onde ele esteve com seus apóstolos, comeu, ceou com seus apóstolos. Bom, e depois disso, nós temos outros relatos importantes da presença de Cristo no planeta. Nós temos a famosa reunião ocorrida como preparação para a vinda daquele que seria o Consolador, numa reunião em que Napoleão Bonaparte fazia parte, ele que tinha a missão de preparar o terreno cívico, jurídico para os novos tempos e falhou. Nessa reunião estava Allan Kardec ainda em preparação para sua descida, ainda não havia encarnado. Diz Divaldo Franco, num vídeo muito lindo que circula na internet, que Jesus foi recebido ao som de misereres, entoados por mais de 200 crianças. Então, nós temos aí uma referência muito importante do retorno de Jesus Cristo, mostrando que ele nunca nos abandonou. Além disso, existem vários relatos da presença de Jesus sobre a Terra. Eu gostaria de citar apenas um, que é de Chico Xavier. Chico conta a história de Jorge, que era um rapaz muito pobre, que vivia com o irmão e a cunhada num casebre muito limitado, muito pequeno, muito miserável, e Jorge cuidava apenas, tinha a missão de cuidar dos 2 filhos, trocar os panos, digamos assim, dos dois filhos do casal, que era seu irmão e sua cunhada. O casal, o seu irmão e sua cunhada, trabalhavam no corte da cana, na colheita da cana. Então era um serviço bastante difícil. E Jorge, segundo o relato, ele sofria muitas agressões do irmão e da própria cunhada. Mas ele era um espírito devotado a Jesus. E não via a hora, o momento mais sublime dele é quando ele ia a Pedro Leopoldo encontrar com Chico Xavier. E segundo o relato, Jorge tinha os dentes bastante prejudicados, sempre aparecia com hematoma em toda a face, principalmente na boca, a boca inchada, cheia de equimose no rosto, hematomas, e ele soltava um hálito muito que as pessoas não suportavam. E dizem que ele conversava com Chico a quase um palmo de distância do outro. E todos ficavam abismados que Chico não se incomodava ou parecia não sentir aquele mau hálito, E Jorge olhava encantado para ele. Enquanto Chico dava atenção de 3 minutos, 5 minutos no máximo para as outras pessoas, Chico conversava com Jorge o tempo que ele quisesse. Dava toda a atenção para Jorge que ele quisesse. Chico reconhecia que ali era um espírito de grande magnitude que vinha viver sua última prova. E aí, a partir daquela existência, Jorge estaria livre dos grilhões telúricos, digamos assim, da roda viva reencarnatória. E relata que no dia que desencarnou Jorge, o próprio Jesus, na sua sublime presença, veio receber Jorge e conduzi-lo aos páramos celestiais. Então, são relatos que mostram que Jesus nunca nos abandonou, nunca esteve ausente de nós. Obviamente, de forma mais geral e ampla, nós temos que reconhecer que Jesus está presente conosco em todos os nossos momentos, através de seus ceareiros da Boa Nova, através dos seus trabalhadores da luz, aqueles que trabalham na extensão da sua imensa misericórdia. Nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, toda a proteção espiritual que nós temos é a extensão da misericórdia de Jesus que está presente conosco
24 horas por dia na contagem do nosso tempo humano, mas que nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Perfeito? Então, essa é a compreensão, antes de tudo, que temos que ter compreensão quando falamos do tema quando voltar Jesus ou quando voltar a primavera. Contudo, o próprio divino Galileu, o próprio mestre dos mestres, nos relatou que haveria a contagem do fim dos tempos, que algumas teologias mal interpretaram, distorcendo como fim do mundo. Não, não existe fim do mundo, existe fim dos tempos. Assim como você tem um ano, por exemplo, ano passado tivemos o ano de 2021, o ano 2020, o ano 2020, o ano 2021 sepultou o ano 2020. Então, a chegada do ano 2021 simplesmente foi o fim dos tempos do ano de 2020. Fazendo um embaraçozinho aí nos anos, mas é isso mesmo. O ano de 2021 sepultou o ano de 2020. Normal, assim como um mês sepulta o outro, e assim sucessivamente. Assim como uma vida nossa envergada no planeta, e quando somos chamados à pátria espiritual, sepultamos aquela vida para recomeçar uma nova caminhada, onde teremos orientação, onde teremos preparação para enfrentar novas lutas. Então, pela lei de destruição, pela lei de renovação, pela lei natural e pela lei de progresso, acima de tudo, nós temos sempre renovação dos tempos, mudanças de tempos. E vivemos cotidianamente esse processo, né? Nossas células, as células corporais, todo dia morrem uma imensidão de células no nosso corpo e renascem outras. Tudo bem que algumas acabam desistindo e acabam não querendo reencarnar. E aí fica esse vácuo, perfeito? Mas, falando sério, isso é natural do ser humano, isso era natural do processo evolutivo. Contudo, Jesus nos falou, nos relatou de períodos mais dramáticos, onde haveria o fim dos tempos. O livro evangélico que nos relata de forma mais direta esse processo é exatamente o livro do Apocalipse. Nós já falaremos um pouco dele. E na doutrina espírita, nós conhecemos esse período simplesmente como o período da transição planetária. Vivemos o período da transição planetária. Isso já é integralmente aceito, é ponto pacífico no entendimento da doutrina espírita. Não há ninguém que tenha mais dúvida disso, que já vivemos o período da transição planetária. E é necessário, muito embora muitos já saibam, é necessário renovar esse esclarecimento. Transição planetária é o período em que o planeta Terra, sendo um planeta de provas e expiações, vive a sua transição, sua mudança de faixa vibratória para o mundo de regeneração. Não custa lembrar, os mundos, segundo Kardec, são divididos em mundos primitivos, mundo de provas e expiações. Até aqui o planeta Terra viveu essa condição. Depois nós temos os mundos de regeneração, nós temos os mundos felizes e nós temos os mundos de espíritos puros, né? Por essa lógica, nós estamos indo para esse estágio de regeneração, de mundo de regeneração. Então, o planeta vai entrar nessa faixa de mundo de regeneração. Agora, e só vão poder ficar no planeta exatamente aqueles espíritos que alcançaram a condição, se prepararam para essa condição de mundo de regeneração.
Então, no meu tempo escolar, nós tínhamos a chamada recuperação, né? Então, hoje em dia, com essas mudanças todas que teve nos últimos 20 anos na educação brasileira, os professores já não podem repetir aluno. No meu tempo era natural, eu cheguei a repetir uma quinta série, né? Então, hoje não existe mais isso, mas no nosso tempo existia isso. E aqueles alunos que não conseguiam acompanhar os colegas, aqueles alunos que tinham dificuldade nas matérias, seja por qualquer natureza, mas a principal de todas é porque não tinha o mesmo esforço dos demais colegas, por causa do desinteresse, porque matava a aula ou gaseava a aula, como preferirem, que não se aplicavam no dever de casa, no estudo, esses alunos, eles acabavam ficando abaixo da média, e por estarem abaixo da média, eles eram isolados em salas específicas dos alunos em recuperação. Exatamente isso. E era humilhante, sim, era humilhante você ter que ir para uma sala de recuperação, né? E naquela época não existia a palavra bullying, e o bullying não era tão... Ninguém morria por bullying naquela época. Mas as pessoas, os coleguinhas, tiravam sarro, aqueles coleguinhas que se saíam bem nos exames, tiravam sarro, né? Daqueles que iam para a sala de recuperação. Então era uma sala, e aí na cabeça de quem ficava em recuperação, a sala maldita, porque ninguém queria ir para lá. Embora passasse o ano todo enrolando, empurrando as coisas com a barriga, né? Negligenciando os estudos, e aí acabavam ficando nessa sala de recuperação. Dessa sala de recuperação, alguns conseguiam passar de ano, outros repetiam. Voltavam para uma sala que ia repetir aquela mesma série. Pois bem, se estão me compreendendo, é exatamente isso que está acontecendo agora com a humanidade. A humanidade vive exatamente este momento. Os espíritos que não conseguiram acompanhar o progresso da humanidade de forma geral, mas principalmente que não conseguem ficar sintonizado com a faixa vibracional em que entrará o planeta a partir de agora, eles não poderão mais ficar nesse planeta e serão levados para o cantinho do pensamento. Como na analogia que fizemos, vão entrar de recuperação. E entrando de recuperação, vão ter que repetir a mesma classe, a mesma turma, o mesmo ano letivo. E aí, como essa classe aqui agora vai ser uma classe de regeneração, eles terão que ser recambiados para planetas que estejam ainda nas faixas mais primitivas, faixas de provas e expiações. Enquanto que aqui eles têm sido aqueles espíritos que estão atrasando o progresso, que estão atrapalhando o progresso. Observem vocês como é que, se a gente fizer uma leitura panorâmica do mundo hoje, nós temos uma polaridade muito grande, uma diversidade, um antagonismo de pensamento muito grande, né? Então, no ponto de vista político, no ponto de vista social, no ponto de vista econômico, no ponto de vista religioso, né? Nós temos esses antagonismos que são muito fortes, né? E então é exatamente esse choque que está acontecendo. Mas também nós podemos observar exageros. Enquanto nós vemos coisas sublimes acontecendo, esse avanço tecnológico extraordinário, quanto o conforto da vida, eu estou aqui agora no ar-condicionado, né? Isso é uma conquista do homem, dos tempos, né? Luz elétrica, computador, vocês estão me acompanhando através de recursos de internet, fazendo com que o mundo todo esteja ligado numa rede, e muita bondade, muita gente praticando o bem por aí. Em contrapartida,
nós estamos vendo muito sofrimento, sofrimento de toda a ordem. Nós vemos ainda muita maldade, ainda muitos grupos com interesse econômico viciando pessoas em entorpecentes que não dão nem chance da pessoa escolher o chamado vício, em que no primeiro uso não tem mais retorno, e armas de grosso calibre ocupando os morros de nossas cidades, as favelas de nossas cidades, os subúrbios de nossa cidade, usando a comunidade como escudo humano para continuar praticando seus crimes. Então, nós, políticos que fazem toda a ordem de desvios, de desvio de merenda escolar, a respiradores em momentos de pandemia, tudo isso está acontecendo em nosso planeta. Por que acontece isso? Exatamente por causa desse antagonismo, por vivermos ainda no mundo de provas e expiações. E essas condicionantes, elas vão recrudescer, vão ficar mais fortes, porque nos esclarecem os espíritos através de livros como Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração, que aqueles espíritos que estavam encarcerados há muitos séculos, às vezes milênios, por estarem muito devotados à maldade, agora estão sendo liberados para a reencarnação. E aqueles que não poderão se reencarnar por algum motivo, eles acabarão transitando entre a população, entre os encarnados, estão mais liberados, então muita influência espiritual danosa. Esse é o momento da transição planetária, né? Então, esse antagonismo, essa diferença é característico desse finalzinho dos tempos deste mundo de regeneração. E, em contrapartida, os mentores espirituais, através da literatura, vêm nos mostrar que também está tendo uma chuva de estrelas, digamos assim, renascendo em nosso planeta. São aqueles espíritos que virão fazer a renovação da vibracional do planeta, da psicosfera do planeta, né? Então, esse é um processo muito interessante. Para quê? Para que nós tenhamos retorno à primavera. Voltando a falar do livro do Apocalipse, é um livro que eu sempre li, sempre gostei de ler, realmente é difícil a leitura dele, principalmente numa primeira leitura, mas à medida que você lê e pesquisa, as informações vão se ampliando, vai se compreendendo. E aí chega uma altura que, embora não se possa compreender todo, mas abre-se e consegue se compreender exatamente muito do que o apóstolo João tentou nos alertar sobre os momentos em que vivemos, né? Mas é muito interessante que, quando você chega no final do livro do Apocalipse, mostra exatamente este mundo renovado, este mundo que não tem mais doença, este mundo que não tem mais perseguição, este mundo onde todos se relacionam no maior clima de solidariedade, de cooperação, e não há necessidade da caridade. Olhe bem, a caridade é necessária quando um indivíduo está em condição inferior ao outro. Então, se alguém está numa condição de necessidade, é porque ele está numa condição inferior à minha. E se eu vou ajudá-lo, e isso é um dos caminhos para a evolução espiritual, se eu vou ajudá-lo, ainda que esteja fazendo bem, do ponto de vista geral, sabemos que se existe superioridade de um homem para outro, é porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, no mundo de regeneração, quando chegar plenamente a primavera, nós não viveremos mais essas condições. Deixa de existir a necessidade da caridade, porque os homens viverão intensamente em solidariedade, em plena solidariedade.
vivendo intensamente os mandamentos de Jesus. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E essa plenitude, essa sublimação da existência humana está muito próxima. O amigo ouvinte, nesse momento, vai querer, ou vai imaginar o seguinte: sim, mas para quando? Segundo, e eu não sei quando, quero dizer que não sei, não arriscaria dar palpite nisso aí. Mas segundo o próprio Divaldo Franco, nós estamos no olho do furacão. Esse é um movimento de transação. O que é um movimento de transição? O movimento de transição é quando você está num estado, né? É um fenômeno em que uma coisa está no estado e aí ela muda para um outro estado. O período de transformação de um estado para outro é a transição. Estamos vivendo esse momento de transformação, de mudança de um estado para outro, de mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós estamos nesse período. E uma informação muito importante, todos nós pedimos, imploramos para estarmos aqui, agora, nesse momento dessa existência, na condição de encarnados. Ninguém acha que está vivendo o pior dos períodos. Outros escolheram estar aqui no período da Primeira Guerra Mundial, outros escolheram estar aqui no período da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí a pandemia do Covid assolando o planeta. Nunca houve uma pandemia que fosse generalizada em toda a superfície planetária. Já tivemos muitas pandemias, mas é a primeira que assola uniformemente toda a superfície planetária. E isso a gente tem que prestar atenção, porque isso significa muita coisa, né? E é nítido que é coisa dos fins dos tempos, as coisas programadas para esse período. E nós programamos de estar aqui. Outra informação importante é que, por exemplo, Eurípides Barçanufo morreu em 1818, acometido por gripe espanhola. Ele, que era um homem protetor, que curou muitas pessoas, que tinha uma mediunidade extraordinária, aliás, uma mediunidade, não, muitas formas de mediunidade. Diz a biografia dele que Eurípides Barçanufo tinha todas as mediunidades relatadas por Kardec, todas. Ele foi visitado pessoalmente em Sacramento por Maria Santíssima, e Eurípides Barçanufo, mesmo sendo um homem de muita caridade, de muita proteção, de muito amor, ele desencarnou através da gripe espanhola. Então, não sabemos quem de nós está inscrito no livro, aquele que optou em desencarnar pela via do Covid, dessa pandemia. Não sabemos quem se inscreveu em desencarnar por via de uma comida estragada. Não sabemos quem vai desencarnar com problema de angina no coração ou problema de parada respiratória por outros motivos. Não sabemos. Na verdade, ninguém tem noção disso. Então, e que importa para um espírita se ele vai desencarnar de uma coisa ou de outra? Que diferença faz? O importante é compreender que no momento que nós fizemos a nossa programação reencarnatória, isso estava no script da nossa existência. Também sabemos que todos nós iremos desencarnar um dia. Essa é uma verdade que nem os materialistas conseguem negar, quiçá nós espíritas. Então, pouco importa. Obviamente, temos que tomar todos os cuidados necessários, seguir todos os regulamentos, chamados protocolos, né? Cuidar da nossa saúde, para que a gente não desencarne na condição de suicida indireto ou até direto, para que a gente não acabe carregando conosco a responsabilidade de ter transmitido um vírus para uma pessoa que veio a desencarnar. Lembrem-se, se aquele espírito precisava desencarnar,
e aí ele estava programado para desencarnar de Covid, isso não nos isenta da responsabilidade de transmitido para ele o vírus, como está escrito na Escritura, como está muito bem escrito. Há necessidade que hajam escândalos, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Não sejamos nós que vamos ser causador disso. Uma das coisas que eu tenho mais medo nesse período de pandemia é que eu venha a ser agente transmissor. Isso me dá muito medo. Eu tenho muito cuidado no elevador, lavo minhas mãos no elevador, não com medo. Antes de botar o dedinho no elevador, tenho que ter certeza que meu dedo está higienizado. Aí é o momento que eu gosto de usar o álcool. Né? Carrego água com sabão no meu carro para lavar, porque às vezes você passa álcool na mão, mas o braço, você bota o cotovelo nos lugares, então é medo de ser transmissor. Se eu tiver que desencarnar por Covid, eu não vejo nenhum problema nisso. Particularmente não vejo nenhum problema. Eu tenho medo, vejo o problema se eu vier a desencarnar na condição de um negligente. Bom, mas não é esse o assunto da noite e nós já precisamos caminhar para o encerramento. É isso que nós temos que refletir sobre esse novo momento em que vivemos. Esse momento em que o planeta se prepara para viver uma nova história. O momento em que todo o tempo será primavera. A estação permanente de nossas vidas a partir desse novo momento vibracional do planeta Terra, em que recebe ajuda de inúmeros planetas, de inúmeros espíritos vindos de inúmeros lugares, das muitas moradas da casa do Pai, exatamente para nos auxiliar nesse progresso. É o que nos conta a espiritualidade através de suas mensagens espirituais e trabalhadas em livros, trabalhadas em mensagens. É o que nos conta as Sagradas Escrituras, o que nos promete as Sagradas Escrituras. Então é só ficar atento e associar uma coisa com outra e entender que vivemos um momento da transição planetária que nos conduzirá à volta da primavera, à primavera permanente, à primavera de delícias no relacionamento entre os homens, vivendo o Evangelho de Jesus intensamente e alcançando a vivência dele em sua perfeição. Então, é isso. Eu desejo um bom retorno à primavera a todos. Que estejamos todos vivendo esse novo momento quando retornar a primavera. Que Jesus os abençoe, abençoe o Grupo GIC, abençoe a Deildes, abençoe Celso Seara, todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos, sempre conosco. Muito obrigado.